Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. E hoje, o dia 2 da nossa jornada, vamos refletir um pouco mais sobre vida, cuidado, direção e o propósito de Deus para o ser humano. E sem mais delongas, já pega o seu caderno de anotação, já pega a sua caneta, prepara a sua Bíblia, vai anotando já aquilo que vai te ajudar a trazer um pouco mais de entendimento para o seu devocional. Então, seguindo aqui no dia de hoje, é Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2 e Atos 2. Vamos juntos que você vai ler essa Bíblia até o final do ano. E já começando em Gênesis 2, o Deus que cuida em detalhes. Gênesis começa logo nos primeiros versículos do capítulo, mostrando que o Senhor, ele descansou. E não apenas isso, porque no versículo 3 diz que o Senhor santificou e abençoou este dia. Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. E eu sempre lembro desta frase quando eu leio Gênesis 2, onde fala que Deus descansou. Mais pra frente nós vamos ver nos 10 mandamentos que ele pede para guardar o sábado. E isso significa descanse, separe um dia, descanse. Até o Senhor fez isso. E não apenas o fez, como santificou e abençoou este dia. Ele te deu autorização. Ei, descanse. Em seguida, Gênesis 2:7, vemos um detalhe muito profundo, que é o que eu fiquei de continuar de Gênesis 1 ontem, que eu falei para vocês. O detalhe muito profundo é que Deus diz que formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então o homem se tornou alma vivente. E isso é o que se conecta diretamente com o que lemos ontem em Gênesis 1, 26 e 27, que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre toda a terra. E aqui o que é importante, existe uma lei espiritual que é muito clara. Deus, ele é espírito, mas ele estabeleceu que o domínio sobre a terra é exercido por quem tem corpo na terra. O espírito que não tem corpo não governa legalmente neste mundo. Por isso, Deus criou o homem, um ser espiritual, habitando em um corpo físico, mas com autoridade delegada para dominar. E aí é um ponto importante. Não sei se vocês já ouviram pessoas que são chamadas de cavalo, né? Que elas recebem entidades, alguns espíritos, e aí através delas, quando elas são o cavalo, esses espíritos, essas entidades têm autoridade de fazer coisas aqui na Terra através dessas pessoas. Essas pessoas dão legalidade a este espírito. E nós, inicialmente, recebemos o fôlego de Deus, o Espírito de Deus. E então nos tornamos alma vivente aqui na Terra, com legalidade para dominar. Então lembre-se disso. Um corpo aqui na Terra com um espírito, ele domina. Agora fica a sua escolha. Qual espírito vai dominar através do seu corpo? O Espírito de Deus? O Espírito da alma vivente? E para finalizar, Gênesis 2 de hoje, que é uma parte que tem o meu coração, que foi algo revelado em um dos meus devocionais, e eu espero que você tenha muitas revelações no seu devocional da parte de Deus. Mas em Gênesis 2:8 diz que plantou Deus um jardim no Éden e colocou ali o homem. E eu adoro pesquisar os significados das palavras, né? E Éden significa lugar de prazer de Deus. E algo que foi revelado e eu vou trazer amanhã em Mateus 3, conecta muito com isso, porque Jesus, ele é o nosso Éden. Lá em Mateus 3 vai dizer que em Jesus Deus se compraza, Deus tem prazer. E se o Éden é um lugar de prazer em Deus, em Gênesis, Jesus é o nosso lugar de prazer em Deus.
Jesus é o nosso Éden. E aí então a gente finaliza Gênesis 2 e parte para Mateus 2. E aqui a gente vê o Deus que guia. Em Mateus 2 vemos o nascimento de Jesus, que foi no local anteriormente profetizado. E esse nascimento, ele é ameaçado por Herodes, porque Herodes o via como uma ameaça ao seu trono. E neste capítulo, algo muito importante que essas ameaças nos mostram é que há algo que se repete 4 vezes aqui neste capítulo, que Deus fala através de sonhos. Em um primeiro momento, ele se revela aos magos por sonho, que Herodes desejava matar, então fala para eles não falarem onde Jesus estava. E nas outras 3 vezes é com José em sonho, mostrando para onde ele deveria ir. Mostra que Deus falou com eles através de sonhos. Então mostra um padrão de Deus. Deus fala conosco através de sonhos. A Bíblia nos mostra padrões de Deus, por isso é muito importante lermos a palavra de Deus. Mostra como ele age, como ele fala, como ele se move e a sensibilidade que temos que ter para compreender e obedecer essa direção que Deus está nos mostrando. Isso nos ensina que Deus guia, alerta e protege aqueles que estão atentos à sua direção. Também vemos que uma estrela guiou os magos até Jesus. E aqui é muito importante. Mateus não está tentando explicar astronomia, nem nada dessas coisas. Ele está mostrando algo muito simples. Deus guia quem o busca, mesmo quando não sabe de tudo. Os magos não tinham a lei, mas responderam à luz que receberam, e Deus os conduziu até Jesus. Então, esses são alguns pontos importantes em Mateus 2, mas que você siga e na sua leitura você possa descobrir muitas outras coisas. E a gente segue para Esdras 2, e aqui que o bicho pega, porque você vai se deparar com uma leitura um pouco mais cansativa, mas aqui há algo muito importante. Aqui Deus restaura a identidade do povo. Em Esdras 2, o povo retorna do exílio. E aqui são nomes, famílias, pessoas reais. Esdras 2 nos dá uma base genealógica muito importante para estabelecer mais para frente, depois, a linhagem sacerdotal. Aqui Deus restaura a identidade do povo antes de restaurar a cidade. Então ele vem dizendo, e no versículo 2 ele fala, os quais vieram com Zorobabel. E Zorobabel é uma figura importantíssima aqui, porque ele é o descendente da linhagem real de Davi. O retorno dos exilados judeus à terra prometida após o cativeiro na Babilônia, é isso que Esdras traz. Esse nível de detalhamento dos nomes das pessoas, dos filhos, das famílias, serve como um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de restauração e o retorno do povo de Israel à sua terra. Isso nos ensina que Deus ele não vê multidões, mas ele vê pessoas. E eu adoro buscar alguns entendimentos de palavras, né? E aqui em Esdras ele segue dizendo, os filhos de um, os filhos de outro, os filhos de outro. E de repente ele começa, os sacerdotes. E aí ele determina lá no versículo 36 quais foram esses sacerdotes. Ele mostra quais foram os levitas, os cantores, os porteiros. E ele fala uma palavra interessante lá no versículo 43. Os netinins. E isso me chamou a atenção e eu fui procurar o significado. São pessoas consagradas ao serviço do tabernáculo e do templo. Serviam nos trabalhos mais humildes, como carregar água, carregar madeira. Então, quando você se deparar com textos mais cansativos como esse, entenda, Deus está cumprindo a fidelidade dele. Eu estou levando o povo que eu falei que eu levaria. Eu estou restaurando famílias. E sempre tem algo importante do porquê desses relatos. E, para finalizar nossa leitura de hoje, Atos 2 é o Deus que habita em nós. Em Atos 2,
o Espírito Santo é derramado, agora Deus não apenas cuida e guia de fora, ele passa a habitar dentro do homem. Jesus, que também tem como nome Emanuel, significa Deus conosco. Mas agora, com essa promessa se cumprindo, com o Espírito Santo sendo derramado, é Deus em nós e através de nós. Aqui é a igreja nascendo com poder. E Pedro começa a explicar o que estava acontecendo, e aquelas pessoas ao redor, vendo o derramar do Espírito Santo, começam a se questionar, e Pedro vem e explica, e ele diz algo lindo, e eu amo me encontrar na palavra de Deus. E eu vou ler com vocês lá em Atos, vou até abrir aqui com vocês em Atos 2, diz assim no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós também, a vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E é aqui que a gente entra, Deus nos chama aqui. Pedro estava dizendo para eles, isso não é apenas para nós, esse derramar é para vocês também. Então em Gênesis Deus mostra um pai que cria, que cuida, em Mateus é um Deus que guia, em Esdras ele se revela como um Deus que restaura, e aqui em Atos ele mostra um Deus que habita. E esse mesmo Deus continua agindo hoje. Lembre-se, você não é apenas matéria, você não é apenas espírito, você é alguém criado por Deus para viver na terra com propósito e direção. O Espírito Santo não foi dado para espectadores, mas para pessoas que caminham, decidem e obedecem. E se você estiver se perguntando, é para mim? Em Atos 2:39, o Senhor é claro a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. É para você, é para mim, é para todos aqueles que ouvirem o chamado do Senhor. Então eu espero que essa ajuda guie vocês aí no seu devocional. Pai, eu já oro a Ti, peço que o Senhor continue trabalhando em nós. Obrigado, porque o Teu Espírito nos dá vida, nos dá direção, ajuda-nos a compreender quem somos em Ti, qual a nossa identidade, que sejamos um instrumento Teu onde estivermos. Nós Te amamos e Te desejamos a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Que Deus te acompanhe hoje, que você possa viver essa palavra na prática, e amanhã seguimos juntos na Bíblia 365 na prática.